aconteceu ontem foi estranho. Me tirou da sala, tirou quase todo mundo da sala, não gravou a aula, não pegou nada, né? Vou ver, eu vou passar bem mais, então, no começo, explicando novamente. E aí, agora espero que... É, Patrícia? Ah, tá bom, Patrícia. Espero que grave agora. Foi, ontem foi uma questão atípica. Muito estranho mesmo. Não entendi. Tá? Ah, tá com seu filho. Tá ótimo. Não, filho é benção. Tem hora que é meio difícil até para trabalhar, estudar aí, mas é benção na vida da gente. Então, vamos lá, então. Então, vamos lembrar aqui, né? São anti-inflamatórios esteroidais, certo? Nos anti-inflamatórios esteroidais, a gente vai utilizar anti-inflamatórios que imita, que mimetiza o nosso próprio anti-inflamatório endógeno, certo? Quem é esse? O cortisol. Então, você sabe que o cortisol é produzido no organismo e ele funciona como um anti-inflamatório. Então, é um hormônio esteroide. Por isso que a gente fala, né? A gente tem a classes dos esteroides. Então, a gente tem a origem, e o cortisol é uma origem esteroidal, que é derivado de quem? Do colesterol. Né? Então, por isso que na alimentação, o colesterol é importante, né? Para formações de esteroide. Por isso que a dieta cetogênica aumenta a quantidade de testosterona. Por quê? Porque o colesterol é importante na formação dos hormônios endógenos esteroides. Então, aí se torna aldosterona, cortisol, testosterona, progesterona, estradiol. Todos eles são hormônios esteroidais, certo? Quais os pontos seriam abordados da aula? A produção, né, o local que é produzido, a fisiologia, né, como é que ocorre o feedback de formação desse cortisol, né, que estimula, quando aumenta, porque eu tenho períodos que aumentam e períodos que diminuem, eu tenho que ter um controle, né? O mecanismo de ação, qual vai ser a ação fisiológica desse anti-inflamatório esteroidal, porque a gente tem uma função anti-inflamatório, mas a gente tem outras funções também importantes, que a gente tem que ser analisado, que quando a gente utiliza o medicamento, é onde a gente tem os efeitos colaterais. Então, ele vai ter uma regulação que genômica, na cadeia de DNA, e não genômica, lá no citoplasma da célula. Então, eu tenho atuação mecânica em duas partes, né? Os medicamentos eu tenho que avaliar classe e potência, porque eu tenho potência mineralocorticoide, de acúmulo de líquido, e potência anti-inflamatória. E aí eu tenho a via sistêmica e a via tópica. Todas elas eu tenho que analisar na hora de fazer uma administração. A indicação clínica e os efeitos adversos. Esses são os tópicos importantes da aula para ser abordado. Certo? O que é os glicocorticoides? Então, glicocorticoide, ele suprime a inflamação, certo? A gente tem uma inflamação, um corte, a gente já deu aula de AINES, e nos AINES, a gente comentou das células imunológicas, né, no processo inflamatório. Produção lá, lembra lá, né? Então, a gente tem os macrófagos, monócitos, são os apresentadores de antígenos, né? Dendríticas, então, vai apresentar, aí vai ocorrer o quê? Uma migração celular, lembra lá do rolamento do neutrófilo, onde até 10 para dentro do tecido, liberação de citocinas, né? Interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, interleucinas inflamatórias, produção de prostaglandina, bradicina, histamina, opa, então eu vejo todo um complexo. Aí tem ativação o quê? Dos linfócitos. Lembra lá dos linfócitos T, né? Aí tem o CD4, CD8, né? Que é a conversão CD4, a gente vai ter TH1, TH2, TH17, toda aquela formação. E isso é importante, porque quando o corticoide faz, ele faz uma imunossupressão. Então, ele elimina, né? Não elimina. Ele o quê? Ele diminui a produção desses mediadores químicos do processo inflamatório, certo? Por isso que a gente tem que ter o cuidado na hora da utilização do anti-inflamatório, corticoide, por longo tempo. A gente tem que ter uma manutenção e um acompanhamento desse paciente. Então, inclui o que nas inflamação? Indução de apoptose, então morte de célula, inibição das citocinas, interleucinas, né, e a migração de células de polimorfos nucleares, neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Por isso que utiliza na alergia? Sim, por isso que a gente utiliza no caso de alergia,
né? Ah, então elimina a quantidade de imunoglobulinas, diminui pelos linfócitos B. Então, por isso que o tratamento da asma utiliza-se corticoide. Certo. Aonde é produzido? A gente produz, então, lá na suprarrenal. Lembra que a suprarrenal tem a parte medular e a parte cortical. Na parte medular, a gente produz o quê? Noradrenalina, adrenalina da via simpática, das catecolaminas, né, que vai estimular o batimento cardíaco para aumento de pressão. E eu tenho a parte cortical da suprarrenal, lá no rim. Então, eu tenho duas suprarrenal. Quem tem dois rins, né? Eu tenho que pensar nessa questão. Que tem atrofia, né? Então, ele pode ter, né, uma redução também de uma glândula. Então, há pacientes que têm só uma glândula suprarrenal. E normal, todos têm dois rins, duas glândulas suprarrenal, certo? E o que se tem, então, nas partes? A gente tem partes importantes nessa parte cortical, que é dividida. Então, eu tenho lá, ó, a zona reticular, a zona fasciculada e a zona glomerosa. Tem três zonas importantes lá no córtex que fazem produção de hormônios esteroidais, né? Que é aí onde eu tenho a produção de aldosterona, que vai atuar no sistema renina-angiotensina cardiovascular, na absorção do quê? De sódio. Então, a aldosterona ela tem uma função importante, principalmente no aumento da pressão. Como? Ele vai eliminar potássio e o hidrogênio e vai absorver sódio. Absorvendo sódio, vem o que junto? Água. Então, eu tenho um aumento do volume, o volume circular sanguíneo, e eu tenho um aumento de pressão. Então, é importante aqui, ó. E então, por isso que eu falo que é um hormônio minerocorticoide. Por quê? Porque ele retém líquido por causa de minerais. Eu tenho a parte fasciculada, né, que tem células fasciculares, que produz o quê? O cortisol, né? E ele é controlado pelo quê? Pelo eixo hipotálamo hipofisário, que eu vou falar adiante. E eu tenho a zona reticular, né, que eu tenho os hormônios androgênicos. Quem que é esses hormônios androgênicos? É o quê? Testosterona, estradiol, progesterona, hormônios androgênicos são produzidos pelo colesterol. Todos eles têm um ciclo, né, uma formação, algo em comum. Né? Então, eu tenho uma conversão para a formação deles. Certo? E que jeito que essas vias esteroidais de formação? Pode ser pela vitamina, tem as vitaminas lipossolúveis, lembra lá? Então, a vitamina B5, ela entra no quê? No ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs, olha lá, acetil-CoA. Acetil-CoA é carregado, então, de formação do colesterol, que vai formar o LDL circulante, e aí que vai atravessar, né? Lembra que ocorre essa metabolização lá na mitocôndria, então a formação esteroidal, ela ocorre lá na mitocôndria? Sim. A gente tem a conversão, então, do colesterol, né, pela desmolase. Então, a desmolase vai formar o quê? Pregnolona. A pregnolona é comum para todos. Ah, então a pregnolona é comum para a formação de progesterona? Sim. Formação de testosterona? Sim. Formação de cortisol? Sim. Formação de aldosterona? Sim. Então, a pregnolona, por isso que a gente tem a pregnolona, a gente tem medicamentos, né? Tem a prednisona, a prednisolona, que é um análogo da pregnolona, na hora da utilização que vai formar. Então, por isso que a gente tem compostos parecidos. A prednisona é um fármaco, um profármaco inativo, e a pregnolona, ela é ativa. Quando ela já cai ela já você toma ela, ela não tem que ser ativada e metabolizada. Ela já vai cair na corrente sanguínea para ter seus efeitos, certo? Então, a pregnolona forma progesterona. E a progesterona vai formar o quê? Cortisol. Pela quê? 17-hidroxiprogesterona, forma a 11-desoxcortisol, que forma cortisol. E eu tenho a cortisona, que é a forma o quê? Inativa do cortisol, porque eu tenho uma alfa-2 globulina que se liga na corrente sanguínea, né? Fica ligado com o cortisol, que fica formado o quê? Cortisona, que é a forma inativa, para poder ativar. Ué, porque imagina, eu tenho um processo inflamatório. Toda hora o organismo vai ter que produzir? Não, eu já tenho um pouco já circulante, porque eu tenho picos do cortisol circulantes durante o dia, né? Durante o dia à noite. Então eu tenho partes inativa e ativa para fazer uma homeostasia. Então por isso que eu tenho um autocontrole.
Certo, e a progesterona forma também a desoxicortisterona, que vai formar a cortisterona, que vai formar a aldosterona, que é um minério corticoide. E aí eu tenho a pregnolona, que vai formar o quê? Testosterona, através do DHEA, né? Que eu tenho um colesterol sulfatos, né? Que aí eu tenho formas de formações da testosterona, da via androgênica, né? Forma só a via testosterona? Não, forma estradiol também, para 17 beta-estradiol, e todos isso, por isso que células, né? As células gordurosas são importantes na formação de hormônios. Se o colesterol tem, então, as células gordurosas, né? A gente tem maior quantidade de colesterol sulfatal, que vai formar DHEA, tem sim a teoria que o pessoal, a mulher mais gordinha, ela produz mais testosterona, que são hormônios androgênicos, por isso que ela aumenta a quantidade de pelos, né? Pelo do busto, em outras áreas, por causa de aumento do hormônio masculino, por causa que ela tem um hormônio maior, certo? O LDL, né, ele vai entrar, né, então vai atravessar a membrana, para ele passar, então, né, o canal, entrar lá na mitocôndria, ó, entrou lá na mitocôndria, lá, ó, que jeito? Na mitocôndria, na parte interna, através do quê? Do ciclo de Krebs, que eu vou entrar por quem? Pela desmolase, formando o quê? A pregnolona, que depois passa para a membrana externa, né? Aí eu tenho, então, através da 17 hidroxilase, formando o quê? A pregnolona para formar o desoxicortisol, que vai formar o cortisol. O cortisol, através de um dímero, que aí quando ele joga, né, depois que ele passa pelo retículo endoplasmático liso, que ocorre essa via, ele o quê? Ele é inatado por um HSP90. Então, ele fica ligado. Aí, quando ele se liga, ele modifica para poder atravessar e entrar dentro do núcleo. Vamos agora entrar nessa parte. O jeito que eu controlo essa produção, então, do cortisol, eu tenho o quê? O hipotálamo. Então, os núcleos paraventriculares do hipotálamo, ele produz o quê? Corticotropina, fator liberador de corticotropina, CRF, que induz a adenopófise, a hipófise anterior, a produzir adenocorticotrófico, que estimula o que? A glândula suprarrenal a produzir o que? Glicocorticoide, aldosterona, né? E estimula também testosterona, estimula, mas via direta de feedback, esses dois principais. O glicocorticoide, ele é o quê? Um metabotrópico, então ele é importante no metabolismo de proteína, de lipídios, carboidratos, ele tem funções durante o dia, além de função de quê? Anti-inflamatória e imunossupressora. Só porque eu tenho controles, né? Eu tenho uma alça curta e uma alça longa. Quando eu aumento a minha grande quantidade de corticoide, eu tenho que inibir o meu hipotálamo. Eu inibo o meu hipotálamo porque está em excesso, ou para aí, porque está demais, né? Então, vai reduzindo a quantidade. Aí, o hipotálamo vai diminuir a produção de corticotropina, que vai estimular menos a hipófise, que vai estimular menos a suprarrenal. E assim eu tenho um feedback. Isso é a minha alça longa. Do mesmo jeito que a quantidade de adenocorticotrófico, ele também manda para o hipotálamo, que eu falo a alça curta, é um feedback, então, negativo, que controla a quantidade por esse hormônio produzido pelo hipotálamo. Certo? Qual a importância? Quando eu tomo uma injeção ou um comprimido de prednisona, um corticoide, eu estou ingerindo um quê? Um hormônio sintético, ou que vai estimular, ou vai fazer a função que do glicocorticoide. Então, você está com uma grande quantidade de um hormônio lá, ó, produzido pelo organismo. Então, você está tomando. O que o organismo vai fazer? Se está alto, então, com o medicamento que você toma, ele vai lá no hipotálamo e vai o quê? Falar, oh, para de produzir. E vai parar de produzir. E vai parar de produzir. E você está tomando, e aí ele vai pedindo lá para o hipotálamo, oh, tá grande, tá, então vai diminuindo. Por isso que, acima de 5 dias, a gente faz dose de desmame. Porque se eu uso prolongado e eu tiro abrupto, o meu hipotálamo, ele não estava produzindo glicocorticoide. O que ele faz? Ele sofre, né? A gente fala um efeito rebote aí, em vez dele aumentar a produção, ele diminui. Ele para de produzir. Aí eu entro em falência, né, de suprarrenal, que ele para de produzir até o glicocorticoide. Aí a pessoa tem que tomar glicocorticoide o resto da vida.
entendeu? Por isso a gente tem dose de desmama, porque ele tem que ter um controle através desse medicamento, para ele entender que está reduzindo. E o ciclo circadiano, qual a importância dele? O cortisol, ele tem um pico o quê? Noturno. Ó, então ele está aumentando aqui, ó. Ele está aumentando noturno e ele tem um pico maior durante o dia. Então ele começa, então, a aumentar à noite. Lembra que eu já falei para vocês a importância de utilizar medicamento o quê? Civastatina, então aqueles inibidores então da HMG colesterase, né, redutase, HMG redutase, que inibe para diminuir a formação de colesterol. Que horas que é o ciclo do colesterol? Noturno. Olha aqui, ó. Toma-se à noite, né? Noturno que eu falo durante a madrugada, né? Então toma-se à noite, 8 horas da noite, porque ele vai ter vai aumentar a formação do cortisol. É o horário que tem, então, aumento, então, do metabolismo do colesterol. Por isso que civastatina a gente toma à noite, certo? Então, eu aumento, então, durante o dia, né, ou durante a madrugada, o cortisol, e eu tenho diminuição de alguns, ok? GH, né? Leptina. Leptina é o quê? Indutor, né? De fome. Então, pessoas que não produzem fome, na verdade, inibe a fome, né? Pessoas que não produzem leptina, ele come muito, né? É um hormônio que dá saciedade. Então, à noite você tem que ficar comendo? Não. Né? De madrugada você está levantando para comer? Não, porque você tem alta quantidade de leptina, então você não tem que ficar. Então, com o aumento do cortisol, há inibição dos outros. E assim, a melatonina, que é o hormônio indutor do sono, produzido pela glândula pineal, também ele abaixa. O órgão está abaixando e está aumentando o cortisol. E a minha temperatura? Também tem um aumento de temperatura, que colide o quê? Com o aumento do cortisol, porque está influenciado diretamente lá no quê? Nas glândulas, lá no hipotálamo, que é o controle do centro da temperatura. Ele não inibe prostaglandina. Se aumenta o cortisol, vai ter inibição da prostaglandina que... Olha aqui, essa parte que é as prostaglandinas que estavam encarregadas lá, ó. Então, eu tenho um feedback entre elas, certo? Então, vamos lá. Então, olha esse outro quadro aqui. Eu tenho um aumento de pressão, aumento acentuado da pressão arterial, que horas? Em torno de 6 horas da manhã. Qual é o horário pico do meu cortisol, né? 10 horas da manhã, que é o alerta máximo. Então, o cortisol no sistema nervoso central é importante. É importante para ter o quê? Aumento do quê? Ficar hiperativo, né? Uma vigilância maior, né? Eu tenho maior habilidade nas coordenações, por isso que durante o dia, onde eu tenho maior atividade, certo? E aí eu tenho o quê? Pressão alta. Ó, a pressão minha aqui, ó, aumenta a pressão, tá aumentando aqui, ó, para eu ter um aumento de atividades. Só porque eu chego à noite, né? Aqui, ó, 6 horas da tarde, eu tenho melhor eficiência da circulação sanguínea, mas eu tenho maior pressão sanguínea. Por isso, e às 7 horas, maior temperatura corporal. Por isso que muitos infartos, ele acontece noturno ou no amanhecer. Entendeu? Ah, então, amanheceu, eu tenho um aumento acentuado da pressão. No entardecer, eu tenho uma maior pressão sanguínea. Por isso que os infartos acontecem nesses dois períodos extremos. Tanto no amanhecer como no final da tarde, né? Ou à noitinha. A ação fisiológica, então, nas proteínas, né? Eu tenho, então, um aumento da degeneração por causa da formação de proteases, que a protease vai fazer o quê? Degradação, então, das proteínas do tecido muscular. Então, eu tenho uma diminuição da massa muscular, eu tenho, então, fraqueza, astenia. Por isso que o paciente, quando tem um estresse excessivo, o que o estresse faz? Né? O estresse induz a formação de cortisol. E o cortisol induz o quê? A degradação de fibras musculares. Aí ele começa a ter fraqueza, cansaço, fadiga, dor muscular, por causa do cortisol alto. Então, o estresse provoca isso. E o estresse pode provocar o quê? Ansiedade, insônia, que atua, aumenta o cortisol, que atua no sistema nervoso central, modula o ciclo circadiano. Aí eu tenho também aumento, né, no metabolismo lipídico e carboidrato, que eu já vou falar. Então, a gente tem o quê? Metabolismo dos lipídios. Eu tenho um aumento, uma intensificação da ação das
catecolaminas endógenas, lembra lá, da noradrenalina e adrenalina. O que elas fazem? Elas ligam no sistema simpático, nos receptores beta, e eu tenho, então, os beta-3, que fazem o quê? Lipólise. Então, quebra a gordura. Só porque ela quebra a gordura, e aí eu aumento essa taxa de absorção de gordura, de acúmulo de gorduras, em certas regiões, que eu acumulo na região aqui, ó, cervical, que eu faço, então, uma giba de búfalo, o aumento aqui, o acúmulo em regiões abdominal, diminuição de gordura de glúteo, então a pessoa fica sem bunda, né, com aumento. Eu tenho alterações também da produção de colágeno, eu começo a ter uma pele mais fina, que eu acabo tendo reduzindo, e eu tenho também o quê? Estrias, então eu vou tendo aumento, então, de estrias também do tecido conjuntivo, por causa da perda de colágeno. Então, o metabolismo de glicose e de carboidrato, ele tem uma estimulação da via gliconeogênica, que ele estimula a glicose 6-fosfatase, que converte lá o glicogênio em glicose. Então, eu tenho um aumento de glicose na corrente sanguínea. Eu tenho também uma diminuição, né, da inibição da expressão no GLUT4. O que se faz? Então, eu faço resistência à insulina, né, que leva também a uma diabetes. Então, o corticoide, o cortisol, ele tem um metabolismo importante, então, lá na glicose. Então, ele aumenta, então, a quantidade de glicose circulante para metabolizar. Observa que à noite você não come, então precisa de glicose aonde? Na corrente sanguínea. Por isso que ele aumenta e começa a jogar o quê? Glicose. Aí eu vou estimulando a quantidade de glicose lá, colocando quantidade de glicose na corrente sanguínea, e o organismo vai fazendo seu metabolismo energético. Por isso que à noite a gente não tem uma ingestão grande de comida, certo? Metabolismo ósseo. Muitos pacientes que que usam, né, glicocorticoide, né, principalmente mulheres, a partir da quinta década, que pós-menopausa, né, parou-se de utilizar, então não faz reposição hormonal nenhuma, não produz estrogênio, não faz utilização de estrogênio. Eu tenho o estrogênio como um fator protetor. Então, eu tenho que avaliar se eu posso ficar utilizando glicocorticoide para essa pessoa. Por quê? Porque ele vai induzir a osteoporose. Que jeito? Ele inibe a absorção no trato gastrointestinal de cálcio e estimula o rim a eliminar cálcio. E isso é fazendo o quê? Antagonizando a vitamina D3. Então, ele também diminui a formação de colágeno 1, que faz parte da estrutura óssea. Ele também inibe os osteoblastos, que faz a tirada do cálcio do sangue, coloca no osso, e estimula os osteoclastos a tirar do osso e jogar para a corrente sanguínea, que ainda é excretada. Então, eu tenho um aumento, uma indução do osteoporose. O paciente, eu levo ele ao risco de osteoporose com o uso constante crônico de glicocorticoide. Né? Então, na menopausa, eu tenho que avaliar, então, se ela precisa ou não de utilizar. Aí é o risco-benefício. No tecido conjuntivo, né, eu tenho inibição de colágeno, produz o quê? Adegamento, né? Vai ficar fino a pele, fica aquela fácil de ferir. Então, porque a pele começa a ter uma diminuição da espessura, né? E a síntese de colágeno diminuída, que vai fazer o cimento importante estrutural do tecido conjuntivo. Aí eu fico mais sugestivo à hemorragia. Cardiovascular é essencial na reatividade o quê? Arteriolar com as catecolaminas, porque não estimula as catecolaminas, adrenalina, né, que vai estimular o sistema, o quê? O batimento cardíaco, contratibilidade, e reduz a produção de prostaglandina, que faz ação vasodilatadora, né? Então, ele ajuda a manter a pressão arterial, porque diminui a permeabilidade vascular, mas aqui ele diminui a válvula, então ele faz uma compensação e evita perdas circulantes. Então, devido a isso, ele tem um controle da pressão arterial. Então, se eu tenho uma indução constante, eu vou ter o quê? Um aumento da pressão por glicocorticoide. Porque vai diminuir a produção de prostaglandina, que fazia uma vasodilatação, então vai deixar fazendo uma vasoconstrição. As catecolaminas, adrenalina, faz o quê? Aumento de batimento cardíaco, né? Que leva, então, ao aumento da frequência, que vai aumentar a pressão. Porque em grandes quantidades,
eu acabo tendo uma diminuição, por mais que eu tenha essa diminuição da permeabilidade endovascular, eu tenho a somatização lá da aldosterona, que acaba comprometendo e fazendo. É um sistema geral, não é somente no coração. Lá no rim também é importante. No rim, ele aumenta a taxa de filtração glomerular. Então, melhora? Então, melhora. Então, ele diminui a resistência pré-glomerular, aumentando o fluxo ali, ó. Então, a filtração glomerular melhora. Né? E eu diminuo a secreção do hormônio diurético para não ficar então, para eu poder urinar mais. Né? Então, é importante a sua ação no rim. Ó, só porque ele inibe o quê? As prostaglandinas. Com um tempo longo, eu acabo tendo um problema renal. Mas num período curto, quando eu faço a utilização de uma injeção, num período curto, uma utilização de corticoide por 5 dias, eu tenho menor lesão renal do que um AINE, né? E ele ajuda o quê? Ele ajuda a excretar fosfato, diminuir a reabsorção, né, de sais, né, pelos tubos proximais e distais, então ele ajuda a ter um controle da pressão, junto com o coração que aumenta, entendeu? O coração, por mais que aumente o batimento cardíaco lá, né, eu vou ter um aumento de excreção, então eu tenho um controle dos dois para manter a pressão, uma pressão controlada. O sistema nervoso, eu já até comentei, né? Então, a gente tem uma alteração no ciclo circadiano do sono, então ele aumenta a vigília, né? Ele está encarregado também, né? Então, observa, se eu tenho um excesso de cortisol, eu vou ter uma insônia. Por isso que quem está estressado não dorme, né? Observa que o cortisol, ele vai aumentando e vai diminuindo quem? A melatonina. A melatonina é o hormônio indutor de sono. Aí, o que acontece? Então, eu acabo induzindo o quê? Uma insônia por grande quantidade. Então, o paciente que toma corticoide todos os dias em alta dosagem, ele pode ter insônia, né? Perda também da sensibilidade olfativa, gustativa, auditiva, né? Podendo levar até convulsão. Também induz o quê? Ansiedade, porque eu tenho alterações de hormônios, que das catecolaminas, noradrenalina, norepinefrina produzido no cérebro, e aí dopamina, aí eu tenho uma alteração no sistema catecolaminérgico, que eu acabo induzindo, então, uma depressão, uma ansiedade, por causa do uso do glicocorticoide. O feto, ele faz uma maturação, lembra lá do caso clínico que a gente teve, né, da aplicação na gestante, até 34 semanas, ele não produziu o sulfactante. Então, o corticoide, né, o cortisol, ele faz o quê? Uma maturação do gastrointestinal, retina, pele, pulmão. Então, ele é importante na diferenciação da mucosa intestinal, né, melhorando. Na gestante, formação de sulfactante no pulmão do feto. O sistema imunológico, ele faz aquela inibição geral que eu comentei, né? Então, como ele vai inibir, então, a atividade fagocitária, né? A atividade dos neutrófilos bactericidas, produção de citocinas, de interleucinas, diminuição de imunoglobulinas, principalmente hemoglobina G. Então, eu tenho uma alteração geral do sistema imunológico com a inibição. Então, inibo então, a parte fagocitária. É onde eu faço imunossupressão com utilização de glicocorticoides. E que jeito é o mecanismo dele? O mecanismo pode ser tanto genômico, como não genômico. Genômico, que jeito? Ele entra diretamente, né, lá dentro do núcleo, aí ele se liga em cadeias específicas de DNA, que é o GRAY, que faz a transcrição de genes de proteínas anti-inflamatórias, diretamente no sistema genômico. E ele também diminui o que? O que lá? As citocinas, moléculas de adesão, né? Fazendo inibição, então, nas proteínas NF-κ-beta, né? E AT1 desses genes. Então, é importante a utilização do corticoide, principalmente pacientes que têm o quê? Problemas imunológicos. O fator anti-inflamatório dele é essencial e muito importante. E o não genômico? Eu vou ter alterações das integrações de membranas, né, das suas propriedades físicas, interação, né, com ligação em produção de fosfatos, tem uma outra alteração e diminuição também no processo inflamatório. Certo, então eu tenho um aumento da expressão, né, eu tenho a formação de lipocortina, que é o inibidor da fosfolipase A2, né, eu tenho, então, um inibidor do NF-κ-beta, que diminui as interleucinas,
as citocinas, a produção, induzindo as leucinas, citocinas, e eu tenho diminuição da expressão gênicas, né, nas quimiocinas, que faz quimiotaxinas, citocinas pró-inflamatórias, então, incluindo interleucina 2, 3, e gerais azul, no sistema imunológico, certo? Então, o colesterol, ele vai adentrar que jeito, né? Eu tenho, então, um domínio de hormônio efetor, então ele se liga, né, nesse receptor, e essa proteína HSP90 está ligada num receptor onde o corticoide entra, né? E a hora que o corticoide ele entra, ele altera a sua conformação. Então ele altera a conformação para ligar no receptor, ocorrendo uma dimerização, e esse dímero entra dentro do núcleo, e aonde ele liga a cadeia de DNA, que ele vai fazer o quê? Ativação da anexina, né, ou lipocortina, que vai inibir a fosfolipase A2, lá da cadeia, né, de inflamação. E inibe também, né, os receptores, né, NAK-beta, para diminuir as citocinas, né, produção de citocinas inflamatórias. E aí, essa é a jogada importante no processo inflamatório que a gente tem. Então, olha lá, ó. Então, o glicocorticoides, ele inibe, então, as lipocortinas, ou anexina, inibe a fosfolipase A2 lá em cima na cascata, que inibe a formação de ácido araquidônico para não formar leucotrienos, que a gente vai falar da parte do sistema respiratório, que os leucotrienos fazem o quê? Broncoconstrição, aumenta a produção de muco no sistema respiratório, por isso que quem tem problemas respiratórios, a gente tem duas patologias principais no sistema respiratório. Ou ela é obstrutiva, ou ela é secretiva. Então, tem muita secreção, ou ela está obstruindo, entendeu? Jogada é duas patologias principais que a gente tem que tratar. A asma é o quê? Obstrutiva e secretiva. Então, os leucotrienos têm esse papel importante. Então, eu utilizo glicocorticoides que inibe a formação, então, de leucotrienos, principalmente lá. Só eles? Não, ele vai diminuir as interleucinas, porque na asma também eu tenho importância de interleucina 2, interleucina 4, que são formações importantes que ajudam até na degranulação dos mastócitos, que vai liberar o quê? Histamina, e isso vai provocar e vai piorar. Aí eu vou entrar só no sistema respiratório, eu vou dar uma aula só do sistema respiratório na próxima semana, não na terça-feira. Na quarta eu vou, na terça-feira. Na segunda eu vou dar sistema nervoso autônomo. Na rinite alérgica. Na rinite alérgica eu tenho uma degranulação de quê? De histamina, né? Pelos mastócitos. É os principais liberadores de histamina na rinite alérgica. Então, quando você tem contato com antígeno, né, qualquer patógeno externo, você começa a espirrar. Quando você começa a espirrar, você tem uma degranulação muito grande de histamina, né? E aí se começa a liberar os outros mediadores. Por isso, o tratamento na rinite alérgica é anti-alérgico. Quem quer usar antihistamínicos, né? Antihistamínico. Quem quer usar antihistamínicos? Você vai usar de segunda geração, você vai pegar loratadina, desloratadina, fenoxenadina, toma durante o dia, né, para passar, para não ter muito sono. À noite, se tiver muito ruim, você toma um de primeira geração, dexclorofenamina, prometazina. Por quê? Vai melhorar e ele induz o sono, então você vai ter uma noite melhor, certo? Associado com isso, eu posso utilizar vasoconstritores. Quem que é o vasoconstritor? O Naridrim, né? Tem o nafazolina, que quando você utiliza, porque oxazolina, né? Ele vai contrair o vaso e vai diminuir os travasamentos de líquido para o seio nasal. Então, eu vou diminuir aquela secreção e aquela coriza, que é o ruim da rinite alérgica. Então, por isso que o tratamento correto é antialérgico. Corticoide pode ser utilizado? Pode. A gente tem o Decongex, a Avamis, que é utilizado. Mas se o paciente já é asmático, ele já toma uma dosagem alta de corticoide, né? Então, ele usa lá uma Alenia já, um Forazec, ele utiliza 200 ou 400 microgramas, depende do estágio da asma dele. Aí ele vai estar utilizando, 400 microgramas, né? Vai dar o quê? 2 miligramas. 2 miligramas de corticoide todos os dias, às vezes 2 vezes ao dia. Então, eu vou ter uma dosagem alta todos os dias. Então, eu evito na rinite alérgica utilizar. Se você não toma, né, nada, aí você pode utilizar, ok? Um Decongex, né?
no Deconjex Plus tem dexametasona, ou o Avames, né, que tem a fluorocortisona, pode utilizar para ajudar. Aí, na rinite alérgica, ele vai ajudar o quê? A diminuir a degranulação de histamina pelos mastócitos diretamente na via inflamatória, certo? Além as prostaglandinas, elas induzem o corticoide, via indireta, ele também é o quê? Pelas interleucinas. As interleucinas são importantes na formação de degranulação pelos mastócitos. Se eu diminuir essa interleucina, eu não vou ter produção de histamina. E a prostaglandina também não vai fazer a vasodilatação que está lá. Então, devido a isso, eu faço um conjunto, um sinergismo. Por isso que o glicocorticoide é muito eficiente. Ele tem uma atuação muito grande, tanto via genômica como não genômica, né? E na parte imunológica é muito bom. Certo. Continuando, então. Os efeitos glicocorticoides, eu tenho o que lá? Imunossupressor, né? Então, concentração, diminuição da função dos leucócitos, né, periféricos, né? Supressão das citocinas inflamatórias, que a gente acabou de falar, tem a interleucina 2, interleucina 4, que liga-se nos mastócitos, que faz degranulação de histamina, então eu diminuo. Então, se eu não tenho a produção de histamina, não tenho vasodilatação, não tenho um aumento de líquido local, então eu não tenho aquele aumento de secreção. Inibe a função dos macrófagos de fazer fagócito, né? Fagocitação. Então, a produção de prostaglandina leucotrienos inibida pela fosfolipase A2, reduz a expressão da COX-2. Observa que ele inibe a expressão da COX-2 no processo inflamatório, diminuindo a formação de prostaglandina, né? Diminui a degranulação dos mastócitos, então diminui a histamina. Então, observa que ele tem um efeito excelente imunológico, né? E o efeito metabólico? Aí vem, né? Aumento da glicemia lá, né? Aumento da proteólise, né? Quebra das proteínas do músculo, lipose, quebra de gordura, né? Redistribuição da gordura corporal, né? Que ocorre, então, na região do pescoço. Efeito catabólico e antinabólico, né? Diminuição da massa, pele fina, osteoporose, atraso do crescimento. E o hidro, né? Reabsorção de sódio e excreção de potássio e hidrogênio, que aí eu tenho um acúmulo de líquido. O cardiovascular, aumento da pressão arterial, né? Então, a reativação vascular com os vasos constritores, efeitos sobre o músculo esqueleto, fraqueza muscular, sistema nervoso, ansiedade, insônia, psicose, efeitos hematológicos, diminuição dos linfócitos eufóricos, então, imunológico, né? Dos polimórficos nuclear, então, eu tenho uma diminuição deles, né? E eu tenho uma supressão, então, do eixo hipotálamo hipofisário, né? A partir de 2 semanas. Então, a partir de 14 a 10 dias, depende muito. A gente coloca, dependendo da dosagem, porque isso aqui depende da dosagem. Com poucas dosagens, né, eu vejo uma supressão, então, a partir de 2 semanas. A dosagem é importante nessa supressão aqui. E o risco de úlcera péptica, porque tem inibição das prostaglandinas. Qual é a indicação terapêutica? Indicação alérgica, né? Então, eu tenho o quê? Asma, urticária, quando eu tenho uma dermatite atópica, né? Quando a mulher que fica utilizando produto de limpeza, alguma coisa, ou vai fazer maquiagem, tem uma rinite, tem uma dermatite, né? Então, tem uma dermatite de contato, né? Nesse caso é de contato, dermatite de contato. Contato com o quê? Com maquiagem, contato com produto de limpeza. Que jeito que eu vou tratar? Corticoide, né? Rinite alérgica, um corticoide. Colagenose, patologias oculares, né? Então, você vai ver muito colírio com o quê? Uveíte, serotite, coridite, tem várias patologias oculares, doenças inflamatórias, doença de Crohn, doença de diverticulite, né? Dependendo do caso, mas doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, são as duas principais que utiliza. Anemia hemolítica, né? Utiliza, fosforno também utiliza, de vez em quando, dependendo do estado, leucemia. Osteoartrite, que a gente já conversou, artrite, bursite, tenovite, edema cerebral após AVC para diminuir, né, doença Alzheimer, também acaba se utilizando também glicocorticoide, né, transplante de órgão para fazer supressão, asma, bronco, né, síndromes nefróticas, né, quando o paciente tem problema renal, a gente não usa anti-inflamatório não esteroidal, usa glicocorticoide e dermatose. Observou que é uma gama de patologias que a gente pode tratar, né, com glicocorticoide. Então, amigdalite, né, eu já vi o Dr. Fabrício falar que
Muitas das vezes, se for utilizar 3 vezes ao dia, numa amidalite hipertrófica, ele prefere utilizar o quê? Uma dexametasona, né? Então, um corticoide. Por quê? Porque não tem que fazer dose de desmame. Então, isso interfere bastante, né? E eu tenho que avaliar o quê? Então, eu tenho os corticoides, classe sistêmica e classe tópica. Tem 2 classes. E nessa eu tenho que avaliar o quê? A minha potência, né? A minha potência, ela é o quê? Alta, leve, intermediária ou alta. Então, quando eu pego a cortisona, que é a forma inativa, ou hidrocortisona, que são as formas mais rápidas, que tem que tem a potência baixa, né? Eu tenho uma potência menor, eu vou pegar o quê? Vou utilizar eles vão ter um efeito bem rápido, né? Mas ele vai ser eliminado mais rápido. Então, a meia-vida, você pega a meia-vida plasmática da cortisona, que é 0,5. E hidrocortisona, você tem uma meia-vida de 1 hora e meia. Aonde essas duas a gente só tem intravenosa, que a gente utiliza no hospital, né? A gente não tem lá no comprimido. Pode fazer creme? Pode fazer creme. A gente usa o hidrocortisona creme. Por que que a gente não fica passando, né, hidrocortisona? Muito eficiente, só porque ela tem uma potência. A gente tem um parâmetro igual a 1 e ela tem uma potência altíssima de absorver líquido. Então, o paciente tem um aumento de pressão. Ele é um hormônio, ele é o glicocorticoide que mais retém, que é mais minerocorticoide, que mais retém líquido. Por quê? Ele tem uma potência de 100%, igual a gente coloca uma potência igual a 1. Tá? E o cortisona 0,8. E o de ações intermediárias, que são de média potência, né? Então, a metilprednisolona, que ela é uma forma ativa, ela tem uma potência de 5 de glicocorticoide de ação anti-inflamatória. E de mirocorticoide, 0,5. Então, vai ter uma absorção de líquido, né? Prednisolona, forma ativa, né? Que a gente tem potência o quê? Igual a 4. Né? E aqui está as doses, não? Então, 4 miligramas, prednisolona, 5 miligramas, é uma potência de anti-inflamatório igual a 4, a prednisona igual a 4, a triacinolona, que a gente tem principalmente creme, igual a 5, e o deflazacort de 3 a 5, que tem uma variação. Então, observa que eu tenho uma variação de potência. E quais são os mais potentes que eu tenho? Eu tenho, então, a dexametasona, que tem uma potência de 20 a 30 vezes maior ao quem? Ao cortisol. Isso aqui é a potência relativa ao cortisol, mais ativo do que ele. E a betametasona, de 20 a 30. Então, observa que eles não têm uma grande retenção de líquido, bem pouco. Então, é muito eficiente com a pouca absorção de líquido. Eu tenho lá, oral, parenteral e tópico, hidrocortisona a gente não tem oral, então essa via de administração a gente tirou, porque a absorção dela é muito pouca. Cortisona, fluorocortisona, a gente tem as outras vias, né? A prednisona, a gente só tem oral, né? A betametasona, dexametasona, então são as vias. Quais são as características via sistêmica que a gente tem, né? Então, a hidrocortisona, que ela é o principal minerocorticoide e glicocorticoide, né? É a droga de escolha quando tem insuficiência suprarrenal. Então, que vai manter esse paciente tomando constantemente. A prednisolona, a prednisona, né, é a droga de escolha num processo o quê? Inflamatório. Então, eu vou passar um anti-inflamatório, você vai observar que é o que mais sai, é a prednisona. 5 miligramas lá é o que sempre vai sair. Por quê? Porque a gente tem uma preferência como atuação inflamatória dela, né? Então, ela tem uma minerocorticoide bem pouco, né, aproximado. E a prednisolona, ela o quê? Trata-se de um fármaco inativo, né? Então tem que ser metabolizado, então, no fígado, e aí ela não pode ser indicada para hepatopatas e crianças. E a metilprednisona, né? É utilizada em casos mais graves, quando a gente vai fazer pulsoterapia. Numa dermatite atópica, né? Ou nos pacientes do Covid que está fazendo agora, faz pulsoterapia. Que jeito? 1 miligrama quilo dia, né? Até 100 miligramas de corticoide, né? De metilprednisolona. Então, aí eu vou fazendo depois a retirada, né? Então, a hidrocortisona tem menos efeitos espoliador de potássio. Por isso que acabo utilizando esses dois. Mas
que a gente tem de via principal é a metilprednisolona. E a dexametasona e betametaasona, né, que a gente utiliza a longo prazo, a gente trata principalmente hipertensão craniana, maturação pulmonar de feto, né, quando vai fazer administração para gestante com possível parto prematuro. Então, a gente faz betametaasona e dexametasona. E que jeito que é essa pulsoterapia? São doses, a baixa dose é quando a pessoa toma baixo de 7,5 miligramas dia. E intermediária, de 7,5 a 30 miligramas. Dose alta, 30 até 100. Dose muito alta, 100 miligramas. E pulsoterapia acima de 250. Que jeito que eu calculo mesmo a pulsoterapia? A dose é 1 miligrama quilo dia para tratamento via oral, né, que a gente utiliza muito em dermatite atópica, é só ela? Não, a gente tem vários utilizados. Então, assim, no AVC a gente utiliza pulsoterapia também. No nefrite lúpica a gente utiliza também, né? Então, a gente tem vários. Então, dose de 250 miligramas de prednisona por dia, né? Então, a pulsoterapia faz por 5 dias, depois você faz dose de desmame. Qual é a forma de desmame que a gente tem? A gente tem um quadro, né, para ajudar. O esquema melhor que a gente tem é você reduzir a dose, né? Vai reduzir, então você vai pegar a dose, vai tirando a metade, né? Então, essa semana você toma ele todo. Semana que vem você tira um quarto da dose. Na outra semana você tira mais um quarto, tornando então a metade da dose. Na outra semana, mais um quarto. Por quê? Isso vai ajudar você a ter a retirada da dosagem. Porque a gente tem um esquema, né? Tem formas, né, de desmame, né? Então, segue o quadro. Então, a forma mais lenta que a gente tem é o quê? Ele tira uma vez na semana a dose, né? Diminuindo a metade da dose. Uma vez na semana. Na outra semana, ele vai tirar 2 vezes. Na outra, 3 vezes. E assim ele vai diminuindo a metade. Até ele, todos os dias ele ficar o quê? A metade. Aí depois que ele fez a metade, ele vai fazer de novo. Então eu demoro mais para fazer a retirada. Quais as classes dos corticoides tópicos que eu tenho? Então eu tenho a hidrocortisona, que é a potência mais baixa. Moderado, então eu tenho a clobetasol, momentazone, né, que são os principais lá na farmácia que sai. De potência, né, eu tenho, então, betametasona, flucortisona, hidrocortisona, triacinolona, que são potências intermediárias, e de alta potência, né, eu tenho o clobetasol, mas o 0,05, eu tenho uma alteração da potência quando eu tenho alteração do veículo. Então, propianato de clobetasol, ele aumenta a minha potência, enquanto o butirato de clobetasol, ele tem o quê? Menor potência. Então, é importante na hora até de indicar isso. Por quê? Porque quando eu vou indicar para partes dérmicas, tópicas, eu tenho que avaliar face, né? Face eu utilizo corticoide de baixa potência. Então, observe, face anterior do antebraço, eu tenho uma absorção de 1%, né, por cento. Então, plantas e palmas, 0,8%. Couro cabeludo, 3,5%, eu tenho uma potência, então, uma absorção bem maior no couro cabeludo. Fronte, né, 6%. Ó, escroto e pálpebra, 42%. Então, face, eu não posso utilizar glicocorticoide de alta potência, sim de baixa potência. Então, butirato de clobetasol é uma boa indicação, momentazona é uma boa toxona, boa indicação que eu posso passar no rosto, você entendeu? Quando é de alta potência, eu não posso passar no rosto. Nas outras partes, parte palmar, eu posso, né? Então, uma alergia entre os dermatite de contato, eu posso utilizar, então, o quê? A dexametasona, porque a absorção dela é menos. Já no rosto, a alergia à maquiagem, então o olho fica o que lá, né, lacrimejando, então tem um aldema, né, palpebral, eu vou utilizar o quê? Uma de baixa potência, porque tem um aumento muito grande, tem uma absorção muito grande, tá? O resultado, então, de supressão na insuficiência que eu posso utilizar, e resultado prolongado, então, eu tenho hipotoxicidade, uma hipertensão, hiperglicemia, alteração psiquiátrica, redistribuição de gordura, hirsutismo e acne, que são os possíveis efeitos colaterais que a gente tem. Então, ó, o pescoço que é o giba de búfalo, né, que se fala, estria, então, pelo corpo, apresenta
cortisona apresenta um urticário, uma dermatite, né, uma atrogenia apresentada no rosto. Um afinamento da pele, uma atrofia cutânea, então dá para ver então as veias locais. Então você percebe que um aumento, né, os efeitos adversos, são um efeito fisiológico que se torna os efeitos adversos. Então os principais efeitos adversos ocasionados. E aí eu fico sugestivo o quê? A infecções. Então, mulheres, aumenta a proliferação então de cândida, tem corrimento, né, coceira, então tá mais sugestivo por causa do glicocorticoide. Ferida, a coagulação fica, então tem reparamento, a ferida, ela cicatriza mais devagar, né? Eu tenho uma cicatrização mais lenta por produção, né? Perda de massa óssea, né? Uma hipercoagulabilidade do sangue, o sangue coagula bem mais rápido, desordem menstruais, né? Perda de massa, catarata, obesidade, tudo por presença, então, da utilização do glicocorticoide, né? O síndrome de Cush iatrogênico, tem, então, que é a giba de búfalo, né? Acúmulo, então, de gordura abdominal, estrias presentes, né? Então, podendo aparecer alterações cutâneas, machucados que não cicatrizam, é o causado que é o principal causador, então, da síndrome de Cush iatrogênica, certo? Então, o glicocorticoide é muito bom, eficiente nas indicações a curto prazo. A longo prazo deve ser avaliado constantemente, porque a gente tem uma gama de efeitos colaterais que pode ocasionar, certo? Então, essa é a aula de hoje, a gente deu uma andada mais rápida, né, ontem e ontem. Espero que todos tenham compreendido. Tem alguém que tem alguma dúvida, quer tirar? Eu ainda vou falar ainda da parte de sistema respiratório, da rinite, da asma, eu vou falar bem mais aprofundado, tá? Não precisa preocupar. Isso aí é só para saber o mecanismo mesmo dos glicocorticoides. Ninguém tem alguma dúvida, não? Então, segunda-feira, então, eu falo do sistema nervoso autônomo, na terça eu vou falar do sistema respiratório. Aí eu já entro depois no sistema cardiovascular e depois falo do sistema gastrointestinal, para a gente encerrar. Tá beleza? Então, beleza, Douglas. Até mais. Fica com Deus para vocês.